Imagine-se entrando num grande salão medieval, iluminado apenas pelo tremular de tochas e pelo brilho dourado de um candelabro imponente. O ar é denso, pesado, carregado de aromas que se misturam de maneira suspeita. Há o cheiro forte de carne assada, mas também algo mais, um fundo azedo, como se a comida tivesse sido preparada há dias ou talvez semanas. Você sorri para não parecer mal-educado, mas seu estômago já começa a se retrair. Pois é. Se você acha que sobreviver a um jantar da Idade Média seria simples, tenho más notícias. Naquela época, comer era, literalmente, um jogo de vida ou morte. Antes de mergulharmos nessa viagem gastronômica de alto risco, deixa eu te pedir um favor. Se inscreve no canal, porque aqui a gente te leva para lugares que nem sempre você vai querer estar, mas vai adorar conhecer. E aproveita para comentar. De onde você está nos ouvindo agora? É noite aí? Ou está almoçando enquanto ouve sobre comidas capazes de mandar alguém para o túmulo? Eu garanto, essa experiência vai ser inesquecível. Mas voltemos à cena. A mesa à sua frente está posta com toalhas bordadas, talheres que parecem mais armas do que utensílios, e pratos de barro ou estanho que, acredite, já carregaram mais histórias do que você gostaria de ouvir. O anfitrião, um nobre orgulhoso, ergue um cálice de vinho. O líquido é espesso, quase turvo, e tem um leve odor de vinagre. Ainda assim, todos bebem com entusiasmo. Afinal, vinho ruim é melhor que água contaminada. E acredite, na Idade Média, a água era um convite direto para uma longa noite no latrina. O primeiro prato chega. É carne de javali, escura, coberta por um molho grosso e picante. O sabor é forte e a pimenta não está ali apenas para impressionar. Ela serve para mascarar o gosto de carne que já passou do ponto. Sem geladeira, a conservação era feita com sal, fumaça ou pura fé. E como fé não impede bactérias de se multiplicarem, o risco de envenenamento acidental era alto. Mas ninguém falava em salmonela. Para eles, se você sobrevivia a um prato, era sinal de que Deus estava ao seu lado. O anfitrião sorri enquanto mastiga, e você tenta ignorar a textura um pouco fibrosa demais. Ao seu lado, um convidado começa a falar sobre um banquete recente, onde um cozinheiro ousou servir enguia mal cozida. O resultado? 4 mortes em 3 dias. E, curiosamente, ninguém culpou o cozinheiro. Afinal, enguias eram consideradas uma iguaria fina, reservada para nobres. Se a pessoa morreu, devia ser porque seu corpo era fraco ou os humores estavam desequilibrados. Essa desculpa dos humores, aliás, é um clássico. Na medicina medieval, acreditava-se que o corpo humano era regido por 4 líquidos: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Se você comia algo e passava mal, o problema não era a carne estragada ou o pão mofado, era porque seus humores estavam desalinhados. O tratamento? Sangria, purgante ou mais comida temperada para equilibrar o corpo. Sim, um ciclo perfeito de ignorância culinária. Enquanto isso, mais pratos chegam à mesa. Um deles é particularmente suspeito. Um peixe de pele brilhante servido com ervas aromáticas. Ele tem um cheiro adocicado, quase enjoativo, e o cozinheiro garante que foi pescado naquela manhã. O que ele não menciona é que o peixe foi capturado numa área onde resíduos de curtumes e restos orgânicos são despejados no rio. No século XXI, isso seria motivo para fechar um restaurante. Na Idade Média, era terça-feira. Entre um gole e outro, você percebe outro detalhe. Quase tudo é salgado demais. Isso não é descuido, é estratégia. O sal era uma das poucas formas de conservar alimentos, mas também um bom disfarce para sabores que denunciavam a idade avançada do prato. O problema é que exagerar no sal levava a problemas renais e de pressão. Não que alguém na época soubesse disso. A morte súbita era atribuída a castigo divino ou mal olhado. E aqui entra um ponto fascinante. As especiarias. Pimenta, noz moscada, cravo, canela, todas importadas a preços absurdos do Oriente. O uso delas não tinha só a ver com sabor, era status puro.
Servir comida carregada de especiarias dizia: eu sou rico o bastante para gastar fortunas em algo que vai disfarçar o fato de que esta carne já viu dias melhores. E, ironicamente, quanto mais tempero, mais suspeito o prato. Era como se alguém lhe oferecesse hoje um café com 3 colheres de açúcar para esconder que ele foi feito há uma semana. O banquete segue. Entre as carnes, aves e peixes, surge o pão, duro, escuro e, às vezes, com pequenos pontos esverdeados. O mofo era tão comum que as pessoas nem sempre se incomodavam. E assim chegamos a um dos maiores perigos da alimentação medieval: o ergotismo. Esse fogo de Santo Antônio, como era chamado, era causado por um fungo que crescia no centeio. Quem o consumia podia sofrer desde dores e convulsões até alucinações vividas e gangrena. Em aldeias inteiras, surtos de ergotismo eram vistos como possessões demoníacas. Na prática, era apenas pão estragado. Enquanto você observa os outros convidados, percebe que alguns parecem nervosos, comendo devagar, como se avaliassem cada mordida. Isso porque, além do risco de intoxicação acidental, havia o perigo real de envenenamento proposital. Na corte, eliminar rivais com um prato bem temperado era quase uma arte. Era o tipo de crime que deixava poucos rastros, e quando havia suspeita, culpava-se o azar ou a ira dos céus. E claro, nem todo mundo participava desses banquetes suntuosos. No campo, a dieta era mais simples e, paradoxalmente, às vezes mais segura. Pão, mingau de aveia, legumes e, de vez em quando, um pedaço de carne ou peixe seco. Mas mesmo aí havia riscos. A água usada para cozinhar vinha de poços rasos ou riachos contaminados. Os vegetais eram adubados com esterco fresco e o peixe seco podia abrigar larvas. Comer na Idade Média era, no mínimo, uma experiência com adrenalina. O prato final é servido: uma torta de frutas. Parece inocente, mas as frutas foram cozidas e armazenadas em mel há semanas, talvez meses. O mel, embora seja um conservante natural, não era imune à contaminação se manipulado de forma descuidada. E para coroar, a massa da torta foi feita com farinha que passou meses guardada em sacos expostos à umidade. Resultado: fungos e insetos eram presença garantida. Você termina a refeição com um sorriso forçado, tentando ignorar o fato de que o sabor doce esconde uma ameaça invisível. Ao se levantar, percebe o olhar satisfeito do anfitrião. Para ele, o banquete foi um sucesso. Para você, foi uma experiência de sobrevivência. E é aqui que nossa viagem pela mesa medieval começa de verdade. Nas próximas partes, vamos mergulhar ainda mais fundo nas cozinhas, nos mercados e nas crenças culinárias da Idade Média, explorando pratos, práticas e perigos que fariam qualquer nutricionista moderno desmaiar. Afinal, quem precisa de roleta russa quando se tem um banquete medieval? A cozinha medieval, diferente do que romantizam certas séries e filmes, não era um lugar iluminado por janelas amplas e cheirando a pão fresco. Não, era um espaço abafado, tomado pela fumaça do fogo, pelo cheiro persistente de gordura queimada e pelo som constante de caldeirões fervendo. O piso, geralmente de terra batida ou pedra gasta, ficava coberto de restos de comida e gordura escorregadia. E o calor? Ah, o calor! No auge de um banquete, as cozinhas reais podiam chegar a temperaturas capazes de deixar qualquer cozinheiro tão suado quanto um cavaleiro usando armadura completa ao meio-dia. E no meio desse calor sufocante, trabalhava-se com carnes que já haviam ultrapassado o prazo de frescor, conceito que, na época, ninguém se daria ao trabalho de definir, muito menos respeitar. Os cozinheiros medievais tinham um talento peculiar. Sabiam como transformar um pedaço de carne que já estava flertando perigosamente com a decomposição em algo que, pelo menos, enganasse o paladar dos nobres. A arma secreta? Especiarias, canela, cravo, noz moscada, gengibre, pimenta do reino. Caríssimas, importadas do Oriente e tão valorizadas que podiam valer mais que ouro. Mas,
Ao contrário do que muita gente imagina, não eram usadas apenas para temperar, no sentido gourmet de hoje. Elas eram a maquiagem pesada da culinária medieval, a cobertura luxuosa para um prato que, sem ela, teria um aroma, digamos, mais condizente com um curral do que com um salão de festas. E não eram só carnes que precisavam de ajustes. Peixes, especialmente em regiões longe do mar, eram um risco à saúde. Conservados no sal grosso ou defumados, muitas vezes passavam semanas ou meses até chegarem à mesa. Em dias de calor, bastava um descuido para que o banquete se transformasse numa armadilha para todos os presentes. O mais irônico é que, para os nobres, servir peixe em ocasiões religiosas ou festivas era sinal de status e devoção. Já para os cozinheiros, era um exercício constante de alquimia culinária, tentando disfarçar aquele cheiro de mar, misturado com algo muito mais suspeito. Um dos métodos de conservação mais comuns, o salgar excessivo, salvava vidas e comprometia rins na mesma medida. Comer carne ou peixe preparado dessa forma exigia litros e litros de cerveja ou vinho para ajudar a descer o sal, o que, claro, deixava metade dos convidados levemente embriagados antes mesmo da sobremesa. E falando em sobremesa, muitas delas vinham carregadas de mel ou açúcar, quando disponível, não apenas por gosto, mas porque o doce intenso mascarava qualquer sabor desagradável causado pelo tempo de armazenamento ou pelos insetos que eventualmente encontravam o caminho até a despensa. Havia também as cozinhas de guerra, improvisadas em acampamentos militares, onde a pressa e a falta de recursos criavam receitas perigosas por definição. Carne de caça mal cozida, raízes desconhecidas, até mesmo grãos contaminados com fungos que hoje sabemos serem altamente tóxicos, como o Claviceps purpurea, causador do ergotismo. Esse fungo, presente no centeio, podia provocar alucinações violentas, gangrena e morte. Para um soldado medieval, um pão abençoado com ergot podia ser mais mortal que a lâmina do inimigo. E havia, claro, os casos famosos de intoxicações que entraram para a história. Crônicas da época relatam banquetes onde dezenas de pessoas caíram doentes poucas horas após o brinde. Em alguns casos, a causa era acidental. Uma caça armazenada por tempo demais, um peixe trazido do porto já comprometido. Em outros, o envenenamento era proposital, aproveitando a vulnerabilidade natural da cadeia alimentar. Poucas estratégias eram mais eficazes para eliminar um rival político do que convidá-lo para um jantar aparentemente luxuoso. Afinal, no imaginário da época, morrer após um banquete farto podia ser interpretado como castigo divino ou como um azar inexplicável. A suspeita humana só vinha muito depois, às vezes tarde demais. Dentro das cozinhas reais existia também a figura do provador. Um pobre diabo que tinha a ingrata missão de experimentar cada prato antes que fosse servido ao rei ou à nobreza. A ideia era simples: se o provador caísse fulminado, ninguém mais tocaria na comida. Mas entre nós havia dois problemas óbvios. Primeiro, nem todos os venenos agiam instantaneamente. Segundo, o provador não tinha um substituto imediato. E se fosse morto, quem provaria o próximo prato? Em muitos casos, essa figura era mais decorativa do que funcional, servindo apenas para dar uma falsa sensação de segurança ao monarca. Nas grandes cozinhas também havia hierarquia. O mestre Cuca, geralmente um homem de confiança da corte, comandava ajudantes, aprendizes e serviçais, cada um responsável por tarefas específicas. Desde cortar carnes e limpar legumes, até vigiar o fogo e manter o estoque de especiarias trancado a 7 chaves. Isso porque especiarias eram tão valiosas que o roubo interno era uma preocupação constante. Um cozinheiro que fosse pego desviando noz moscada podia acabar no pelourinho, e não exatamente para uma bronca pública, mas para um castigo físico exemplar. Curiosamente, apesar de todo o risco, a mesa medieval também tinha momentos de pura ostentação visual. Os pratos eram montados com cuidado para impressionar, mesmo que o sabor fosse desafiador.
cisnes assados servidos com as penas recolocadas, javalis decorados com maçãs na boca, tortas que escondiam aves vivas que voavam ao serem cortadas. Um espetáculo que encantava os olhos e, em muitos casos, ignorava o paladar. Afinal, o objetivo era mostrar riqueza e poder, não exatamente alimentar bem. O contraste entre as cozinhas nobres e as humildes era gritante. Enquanto os castelos exalavam cheiro de especiarias e carnes gordas, as casas camponesas lidavam com sopas ralas, pão duro e, de vez em quando, um pedaço de carne salgada, que, na melhor das hipóteses, não tivesse sido invadido por larvas. O risco de intoxicação era menor, ironicamente, porque a dieta era mais simples e menos luxuosa. Mas, claro, doenças ligadas à má nutrição eram muito mais comuns. No fim, a cozinha medieval era um reflexo perfeito da sociedade da época, desigual, cheia de excessos para poucos e perigos para todos. O que saía das panelas carregava tanto o sabor da época quanto o cheiro persistente da precariedade. Comer, assim como viver, era uma questão de sorte, status e, em muitos casos, estômago de ferro. O salão de banquetes medieval era, antes de tudo, um teatro. E o palco não era para peças dramáticas ou recitais poéticos, mas para encenações gastronômicas que fariam qualquer nutricionista contemporâneo perder o sono. As longas mesas, cobertas por toalhas de linho bordadas, se estendiam de uma ponta à outra, com lugares de honra cuidadosamente posicionados segundo a hierarquia social. E no centro, como protagonistas silenciosos, ficavam os pratos, monumentos comestíveis que pareciam mais interessados em ostentar poder do que em saciar fome. A chegada dos convidados era acompanhada pelo som de alaúdes e flautas, enquanto pajens e servos circulavam com jarras de vinho e cerveja, tentando encher copos antes mesmo que estivessem vazios. O banquete começava não com comida, mas com um desfile, não de pessoas, mas de pratos. Imagine um pavão assado, com as penas recolocadas e a cabeça reerguida, como se estivesse vivo, mas com aquele olhar vidrado e desconfortavelmente imóvel. Ou um leitão inteiro, brilhando de gordura, carregado por 2 serviçais que mal conseguiam segurar o peso. A mensagem era clara. Veja o que posso colocar na mesa e tente não pensar no estado em que essa carne estava ontem. Entre um prato e outro, os cozinheiros se orgulhavam de apresentar combinações inusitadas. Aves recheadas com outras aves, peixes servidos dentro de massas doces e sopas tão carregadas de especiarias que podiam anestesiar o paladar por horas. O conceito de harmonização era secundário. O importante era criar algo raro, caro e digno de conversa. E se a mistura de sabores resultava em indigestão, bem, isso era problema para o físico, o médico da corte, resolver depois. E resolver não era fácil. Muitos pratos de prestígio vinham carregados de riscos que hoje parecem óbvios. O marisco, por exemplo, era um luxo, mas também uma roleta russa. Servir ostras e mexilhões longe da costa significava confiar na sorte e em um transporte que, mesmo com gelo, quando disponível, era tudo menos higiênico. Já as carnes de caça eram sinal de virilidade e habilidade do senhor feudal, mas a falta de inspeção significava que um javali mal cozido podia trazer parasitas suficientes para uma invasão biológica particular. O mais curioso é que, apesar desses riscos, os banquetes não perdiam popularidade. Parte disso se devia ao simbolismo. Comer junto reforçava alianças, estabelecia pactos e selava negociações. E, em um tempo em que a comida era escassa para a maioria, um banquete não era apenas refeição, era espetáculo político. O senhor feudal não alimentava apenas bocas, mas egos, expectativas e, por vezes, ambições perigosas. Claro, havia também os acidentes que ganhavam fama. Crônicas medievais registram noites em que metade dos convidados caiu doente antes do brinde final. Alguns culpavam veneno, e não eram poucos os casos de assassinato camuflado em banquetes.
Outros atribuíam à ira divina ou aos humores corporais desequilibrados. A ciência, ainda engatinhando, não tinha como provar contaminação bacteriana, mas já sabia reconhecer padrões. Peixe suspeito, carne de caça mal cozida, queijos excessivamente maturados. Tudo isso era receita para problemas. E quanto mais alto o status, mais perigosa podia ser a refeição. Isso porque pratos de luxo eram justamente os mais complexos e, portanto, mais propensos a falhas de conservação. Um simples ensopado camponês, cozido por horas sobre o fogo, podia ser muito mais seguro do que a carne de cisne recheada com trufas e servida após 2 dias de descanso na cozinha. As consequências não ficavam só no desconforto intestinal. Casos graves de botulismo, por exemplo, eram fatais e muitas vezes interpretados como feitiçaria ou castigo celestial. O ergotismo, causado por grãos contaminados, podia provocar convulsões e até amputações devido à gangrena. E a gota, o mal dos reis, atingia especialmente aqueles que abusavam das carnes gordas e dos vinhos doces, levando a crises dolorosas que, ironicamente, eram vistas como sinal de riqueza e boa mesa. O banquete também tinha seu lado performático no ato de servir. Servos e pajens precisavam apresentar os pratos com gestos elegantes, enquanto músicos, poetas e bobos da corte animavam os intervalos. O rei ou senhor feudal, sentado no lugar mais alto, era o centro desse universo sensorial, o primeiro a provar, o mais servido, o mais observado. Sua satisfação, ou seu desagrado, podia selar o destino de cozinheiros e ajudantes. E, enquanto os nobres se deliciavam com carnes e doces raros, o povo que assistia de longe, sim, banquetes eram eventos parcialmente públicos, aguardava o momento em que as sobras seriam distribuídas. Muitas vezes, o que era rejeitado pela elite se tornava festa para os camponeses, que raramente se importavam com o fato de a comida já estar morna, mastigada ou próxima do limite da segurança alimentar. Para quem vivia de pão duro e caldo ralo, um pedaço de carne com especiarias era um luxo impensável. Ainda assim, havia um elemento quase supersticioso na maneira como os banquetes eram conduzidos. Certos alimentos eram evitados em determinadas fases da lua, por medo de trazer azar ou má digestão. Bebidas eram abençoadas antes de serem servidas, e o brinde final tinha mais de ritual do que de simples celebração. Comer, beber e sobreviver a um banquete medieval era, em muitos aspectos, uma mistura de fé, resistência física e pura sorte. E quando as velas iam se apagando e o salão ficava impregnado pelo cheiro de vinho derramado, gordura e fumaça, restava uma certeza: quem saía vivo dali levava consigo não só a memória do espetáculo, mas também, com um pouco de azar, dias de febre, cólicas e reflexões sobre a fragilidade da vida e do estômago. No silêncio úmido de uma pequena câmara iluminada apenas por lamparinas de óleo, o físico, o médico da corte, se debruçava sobre o corpo de um nobre pálido, suando e se contorcendo após um banquete. O cheiro no ar era uma mistura de vinho azedo, ervas secas e um leve toque de algo mais desagradável. Os efeitos inevitáveis de um jantar, onde o luxo e a imprudência andaram de mãos dadas. O diagnóstico começava com perguntas que hoje soariam mais como um interrogatório astrológico do que como exame clínico. Qual foi a última fase da lua? O senhor comeu peixe ou carne vermelha? O vinho estava mais doce do que o costume? E claro, a inevitável: houve inveja à mesa? Afinal, para a medicina medieval, a doença podia ser resultado tanto de um humor corporal desequilibrado quanto de um mal-olhado bem direcionado. O sistema dos 4 humores, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, era a base de tudo. Se o paciente vomitava, era sinal de excesso de bile. Se suava demais, talvez o sangue estivesse quente e precisasse ser equilibrado. As soluções variavam desde sangrias, que literalmente drenavam o paciente, até prescrições de dietas específicas, como comer apenas pão e água por dias, ou ingerir caldos mornos com ervas frias para acalmar o corpo.
A lógica era simples e, ao mesmo tempo, absolutamente desconectada daquilo que realmente causava a intoxicação. Para casos mais graves, como um botulismo não identificado, os tratamentos se tornavam uma espécie de ritual misto entre alquimia e religião. Vinagre era aplicado como desinfetante universal. Óleos aromáticos eram esfregados nas têmporas para abrir os canais de respiração. E fumigações com ervas eram realizadas na tentativa de expulsar o miasma que invadira o corpo. Se nada disso funcionasse, restava a intervenção espiritual. Orações, bênçãos e, em situações extremas, exorcismos. Afinal, não era incomum que sintomas graves fossem atribuídos à possessão demoníaca, especialmente se a vítima gritasse ou convulsionasse. Os médicos também tinham uma relação curiosa com a astrologia. Não eram raras as situações em que o tratamento de um paciente era adiado porque o planeta regente do fígado estava em má posição, ou porque a constelação associada ao estômago estava sob influência de Saturno. Isso significava que, se você estivesse à beira da morte após comer ostras duvidosas, talvez precisasse esperar até que Marte se acalmasse para receber o antídoto, que, vale dizer, provavelmente não funcionaria. Enquanto isso, nas aldeias, os curandeiros e parteiras ofereciam soluções mais pragmáticas, ainda que igualmente perigosas. Ervas laxativas, cataplasmas de argila, infusões de alho e até carvão vegetal eram usados para limpar o corpo, muitas vezes com resultados desastrosos. Em alguns casos, funcionava mais por sorte do que por ciência, mas era, para muitos, a única opção. E, ironicamente, não raramente esses tratamentos populares tinham mais efeito do que as prescrições caríssimas dos físicos formados nas universidades medievais. Para a elite, havia ainda o recurso de remédios exóticos importados de terras distantes. Pó de pérola para acalmar o estômago, bezoares retirados de animais para neutralizar venenos e elixires à base de ouro líquido. Porque, aparentemente, se algo não funcionava, pelo menos deveria ser caro. Alguns desses ingredientes eram obtidos por comerciantes que atravessavam rotas perigosas, e o prestígio de um remédio estava diretamente ligado à dificuldade de sua obtenção. Funcionasse ou não, o importante era que viesse do Oriente ou da Terra Santa, garantindo um ar de mistério e superioridade. Naturalmente, nem todos sobreviviam aos tratamentos. E quando o paciente morria, a explicação era rápida. Ou Deus assim quis, ou o doente não seguiu fielmente as instruções. Ou ainda, o feitiço inimigo era tão poderoso que nem o melhor físico poderia vencer. A medicina medieval tinha essa vantagem curiosa. O fracasso raramente era culpa do médico. Mas havia também avanços tímidos, especialmente no final da Idade Média. Alguns estudiosos começaram a observar padrões. Certos peixes traziam mais problemas no verão, a carne que cheirava forte antes de ser cozida tinha mais chance de provocar febre, e ferver a água parecia reduzir doenças. Pequenas fagulhas de raciocínio empírico surgiam, ainda que envoltas em camadas de superstição. E não podemos esquecer da influência da Igreja. Hospitais ligados a mosteiros ofereciam cuidados baseados tanto na caridade quanto na disciplina religiosa. Lá, além de receber alimentação leve e infusões de ervas cultivadas no claustro, o paciente recebia leituras bíblicas e orações diárias. A crença era de que a cura física passava pela cura da alma, o que, para um estômago devastado por um banquete real, talvez não fosse exatamente prioridade, mas certamente ajudava no conforto moral. Curiosamente, alguns nobres começaram a evitar certos pratos após repetidos acidentes alimentares. O peixe cru, ou mal cozido, perdeu espaço em algumas cortes, carnes de caça passaram a ser mais cozidas, e até o pão passou a ser mais selecionado para evitar o temido ergotismo. Pequenas mudanças, mas que indicavam uma lenta evolução rumo a uma alimentação menos letal, pelo menos para os padrões da época. Ainda assim, cada refeição continuava sendo uma aposta, e diante disso, os médicos,
físicos, monges e curandeiros mantinham-se sempre em alerta, prontos para transformar qualquer sintoma em um diagnóstico rebuscado, cheio de termos latinos, e aplicar um tratamento que podia curar, matar ou simplesmente passar o tempo até que o corpo, por sorte, se recuperasse sozinho. No fim das contas, sobreviver a um banquete medieval não dependia apenas do que se comia, mas também de quem cuidava de você depois. E, considerando as práticas médicas da época, às vezes era melhor contar com a resistência natural do seu corpo do que com a inabilidade, ou falta dela, de quem empunhava a lanceta. Na penumbra dourada de um salão nobre, onde tapeçarias narravam batalhas passadas e o ar carregava o aroma de carne assada com especiarias. O banquete era mais do que um momento de celebração. Era uma peça cuidadosamente ensaiada de teatro político. Cada assento à mesa tinha significado, cada prato servido carregava uma mensagem, e cada gole de vinho podia ser tanto um brinde quanto uma sentença. Comer na Idade Média, para a elite, era um ato de poder. As especiarias, que vinham de rotas longínquas e custavam fortunas, eram o símbolo mais visível desse poder. Não importava se o cordeiro estava no limite da decomposição. Uma boa camada de canela, cravo e pimenta negra poderia disfarçar o cheiro e o gosto, transformando o que seria impróprio em iguaria. Mas não se tratava apenas de ocultar defeitos. Oferecer especiarias em abundância era como ostentar joias, deixando claro que aquele anfitrião tinha acesso a um comércio distante e perigoso, capaz de trazer produtos valiosos por terra e mar. E é aqui que a história se complica, porque o mesmo prato que selava alianças podia, ocasionalmente, destruí-las. Não faltam registros, ainda que envoltos em lendas, de refeições que terminaram mal demais para serem simples coincidências. Um pouco mais de pó de mandrágora, um toque exagerado de cicuta, ou mesmo um peixe mal conservado por acidente, podiam resolver disputas de sucessão mais rapidamente do que anos de intriga. O problema é que, numa época sem toxicologia, era difícil distinguir um assassinato de uma infecção alimentar. Os reis sabiam disso. Muitos empregavam provadores oficiais, cuja função era comer antes de todos para garantir que o prato não estava envenenado, e sobreviver tempo suficiente para provar isso. Claro, isso não impedia que alguns morressem de causas misteriosas após um banquete. E como a medicina da época não ajudava, bastava um médico bem posicionado afirmar que o calor interno do corpo estava desequilibrado para encerrar a investigação. A política também estava no cardápio. Um banquete bem planejado podia ser a diferença entre a paz e a guerra. Convidar um inimigo para comer na sua mesa era um gesto de confiança, mas também de vigilância. Afinal, o anfitrião controlava o que era servido. Servir um prato tradicional da região do convidado era uma cortesia que podia abrir portas. Ignorar essa etiqueta podia ser interpretado como ofensa deliberada. Nos casamentos reais, o banquete era o momento em que alianças eram literalmente consumidas. A presença de certos alimentos, como pão e sal, simbolizava hospitalidade e amizade. Faltar com eles podia lançar uma sombra sobre toda a união. As mesas eram decoradas com excessos, cisnes assados com penas recolocadas para manter a aparência viva, peixes servidos em fontes douradas, frutas cristalizadas e tortas recheadas de aves vivas que voavam ao serem cortadas. Espetáculo puro, mas também um recado. Vejam como posso gastar sem limites. Mas havia também a política silenciosa do povo. Nas vilas, festas religiosas e feiras de mercado eram momentos em que camponeses, artesãos e pequenos comerciantes se reuniam, compartilhavam pão, queijo e carne assada. A comida era a moeda social que sustentava favores, criava dívidas e estabelecia quem era respeitado na comunidade. Negar comida a alguém nessas ocasiões podia criar inimizades duradouras. O perigo espreitava igualmente nesses contextos. Um porco mal assado podia dizimar uma aldeia inteira com triquinose. Um barril de cerveja contaminado podia colocar dezenas na cama ou na cova.
Mas como nas cortes, essas tragédias raramente eram atribuídas à má higiene. Mais fácil culpar o pecado, a inveja ou um castigo divino. E assim, o ciclo de risco continuava. Os perigos à mesa também moldaram estratégias militares. Tropas em campanha, muitas vezes, saqueavam armazéns de comida, e não faltavam casos em que exércitos inteiros eram enfraquecidos por intoxicação alimentar antes mesmo de chegar ao campo de batalha. Envenenar poços ou grãos era uma tática eficiente, ainda que condenada oficialmente. Mas, como sempre, a condenação era para o inimigo, nunca para os próprios aliados. Na diplomacia internacional, o envio de alimentos era tão simbólico quanto perigoso. Barris de vinho, queijos curados, especiarias e até animais vivos eram presentes diplomáticos, mas todos sabiam que aceitar comida de um rival era um ato de fé. A paranoia era tanta que muitas vezes esses presentes eram consumidos apenas após dias de observação, ou dados de presente a um terceiro, que servia involuntariamente de provador. A ironia é que, em meio a toda essa desconfiança, comer junto ainda era o gesto mais poderoso de todos. A mesa, com todos os seus perigos, era também o lugar onde se forjavam as decisões mais duradouras. Reis que não conseguiam convencer seus aliados nos salões do trono, muitas vezes conseguiam fazê-lo depois de alguns copos de vinho e um prato bem servido. Talvez porque, diante da ameaça constante de que a próxima mordida pudesse ser a última, cada refeição compartilhada se tornava, paradoxalmente, um pacto de sobrevivência mútua. E é por isso que, na Idade Média, a política, a guerra e a gastronomia eram inseparáveis. Um prato podia ser uma arma, um brinde podia ser uma armadilha, e um banquete podia mudar o curso da história. Afinal, quando o destino de um reino podia caber numa taça de vinho, não era exagero dizer que o poder se servia à mesa. Imagine entrar em um grande salão, o teto alto decorado com bandeiras e escudos, iluminado por dezenas de candelabros cujo calor já deixa o ar pesado. O cheiro é uma mistura quase narcótica de gordura assada, mel, ervas e suor humano. Ao fundo, um trovador dedilha um alaúde, tentando ser ouvido sobre o burburinho das conversas e o tilintar constante de taças. Essa é a antessala do perigo. Um banquete nobre, onde o exagero é lei. A cena mais absurda talvez seja a das subtleties, esculturas comestíveis ou semicomestíveis, feitas para impressionar mais do que para alimentar. Elas podiam representar castelos inteiros feitos de massa doce, cenas de batalhas moldadas em açúcar colorido ou animais exóticos esculpidos em pasta de amêndoas. Eram lindas e, frequentemente, indigestas. O açúcar da época, bruto e mal refinado, carregava impurezas que, combinadas com corantes minerais, poderiam provocar desde dores de estômago até envenenamento por metais pesados. Mas quem recusaria uma obra-prima dessas diante do rei? As carnes eram o ponto alto e o ponto fraco dos banquetes. Cisnes e pavões eram assados inteiros, com a pele e penas recolocadas para manter o esplendor visual. O problema? Essa técnica exigia que a carne fosse assada, depois resfriada para recolocar as penas, e finalmente reaquecida antes de servir. Em termos modernos, um festival para bactérias. A cada mordida, o convidado se aproximava de uma bela febre e, com sorte, sobreviveria para lembrar da noite. Peixes raros também eram atração. O lúcio, o esturjão e até espécies tóxicas como o baiacu apareciam em mesas de nobres que queriam provar que nada era difícil demais para ser servido. Claro, sem conhecimento científico adequado, a preparação de um peixe venenoso era um jogo de azar. Um corte errado, uma parte mal cozida e o banquete virava velório. E não vamos esquecer dos laticínios. Queijos maturados até o ponto em que o mofo formava uma crosta espessa eram considerados uma iguaria, mas também eram um banquete para fungos nocivos. Na época, ninguém pensava em pasteurização. Acreditava-se que o calor natural do corpo poderia lidar com qualquer desconforto. A medicina medieval era otimista e mortalmente equivocada.
Entre um prato e outro vinham os intervalos de digestivos, que incluíam vinhos fortemente adoçados, hidromel com ervas e até misturas alcoólicas com ouro em pó. Sim, ouro, acreditando-se que o metal purificava o corpo. Na realidade, o ouro comia o fígado com uma paciência aristocrática. O ápice de alguns banquetes eram as chamadas tortas surpresa. Imagine uma torta enorme sendo trazida ao som de tambores, o anfitrião cortando a crosta e de dentro saindo uma revoada de pássaros vivos. Lindo para assistir, cruel para as aves e potencialmente perigoso para os convidados, já que a massa que ficava no fundo era, obviamente, imprópria para consumo após horas em contato com penas, fezes e calor. E havia também o detalhe quase cômico, se não fosse trágico, das sobremesas com gelo. Em algumas cortes, principalmente italianas e francesas, trazia-se neve ou gelo das montanhas para criar refrescos e sorvetes primitivos. O problema? O transporte e o armazenamento eram tudo, menos higiênicos. Não era raro que pequenos animais, poeira e folhas viessem junto. O convidado, no entanto, via aquilo como o auge da sofisticação. O mais fascinante é que, apesar de tudo isso, morrer após um banquete raramente manchava a reputação do anfitrião. Pelo contrário, se alguém caía doente, dizia-se que o corpo dele não estava à altura de tão fina refeição. E assim, a Idade Média seguia com seus jantares fatais, embalados por música, dança e um perfume constante de cravo da Índia. A verdade é que, em muitos desses eventos, a mesa era apenas um campo de batalha disfarçado. A disputa não era por território, mas por quem conseguia exibir maior luxo, maior raridade e maior risco, sem, claro, morrer no processo. E se alguém sucumbia, bem, sempre havia mais convidados para ocupar o lugar à mesa. O salão de banquetes podia ser o cenário do luxo, mas era nas cozinhas que se travava a guerra contra o tempo, contra os odores suspeitos e contra a realidade de que boa parte dos ingredientes já chegava ali, na borda do apodrecimento. Imagine um espaço amplo, mas abafado, com o teto negro de fuligem acumulada por anos, onde o calor é tão intenso que a pele brilha de suor constante. O ar é uma mistura de fumaça, gordura queimada, ervas esmagadas e o cheiro acre de carne que passou um pouco do ponto 2 dias atrás. As cozinhas medievais funcionavam como pequenas cidades dentro dos castelos. Havia cozinheiros principais, assistentes, aprendizes, carregadores de água, lenhadores para manter as fogueiras acesas e, claro, crianças correndo para buscar temperos ou vigiar panelas. Tudo isso sob o comando de um mestre cozinheiro, cuja autoridade era tão absoluta que até cavaleiros pensavam 2 vezes antes de cruzar seu caminho. Afinal, ele decidia se a carne receberia uma camada generosa de pimenta para disfarçar o gosto duvidoso ou se seguiria para a panela sem qualquer maquiagem. A higiene? Uma palavra que, na Idade Média, significava algo completamente diferente do que entendemos hoje. Tábuas de madeira eram usadas para cortar de tudo, desde peixe até carne crua e queijo, sem lavagem entre um uso e outro. Facas passavam de mãos em mãos, e as superfícies eram limpas, com panos que já tinham visto dias melhores. Se um cozinheiro moderno fosse enviado para lá, provavelmente fugiria antes da primeira fornada. Um dos segredos mais preciosos da cozinha medieval era o uso de especiarias, não apenas pelo sabor, mas para encobrir sinais de deterioração. Canela, cravo, noz moscada e pimenta do reino eram aplicados em quantidades absurdas, criando pratos aromáticos e letais quando a base do prato já estava comprometida. O custo dessas especiarias, vindas de rotas comerciais longas e perigosas, fazia delas um símbolo de status. Quanto mais temperado o prato, mais claro ficava que o anfitrião era rico o bastante para comprar luxos vindos do outro lado do mundo, ainda que o prato em si fosse uma bomba relógio digestiva. Entre as atividades mais arriscadas da cozinha estava o preparo de carnes caçadas, especialmente javalis, cervos e aves selvagens.
sem conhecimento real sobre contaminação, era comum que as carnes ficassem penduradas por dias ou até semanas para apurar o sabor. Esse processo, que hoje chamaríamos de putrefação, produzia aromas que para eles significavam sofisticação, mas que para nós indicariam claramente que era hora de chamar um veterinário ou um padre. O forno e o fogão medieval eram uma questão à parte. Fornos de pedra acumulavam calor de forma irregular, o que significava que pães podiam sair perfeitamente dourados em um lado e crus no outro. Caldeirões ferviam sobre chamas abertas, recebendo ingredientes conforme a oportunidade. Uma lebre recém-caçada, um peixe que ainda está bom, ou um punhado de legumes resgatados do mercado no fim do dia. O conceito de receita fixa praticamente não existia. A improvisação era a alma da cozinha e também a causa de muitas visitas ao curandeiro. E havia o perigo invisível, a água. Nas cozinhas, a água era usada para sopas, caldos e até para diluir vinho. Mas a fonte muitas vezes era um poço próximo às latrinas ou a um córrego que também servia de depósito para lixo orgânico. Ferver ajudava a matar parte dos riscos, mas não todos. A solução mais popular era substituir a água por cerveja fraca ou vinho aguado, tornando cada refeição um leve estado de embriaguez coletiva. Os ajudantes de cozinha viviam à beira do colapso físico. Passavam horas desossando animais, moendo grãos, virando espetos pesados sobre brasas incandescentes e correndo com panelas ferventes de um lado para o outro. As queimaduras eram tão comuns que ninguém sequer se dava ao trabalho de tratá-las com cuidado. Uma camada de gordura de porco e pronto, de volta ao trabalho. Ainda assim, apesar de toda a improvisação, do risco constante e da aparente despreocupação com a segurança alimentar, as cozinhas medievais eram lugares de engenhosidade. Era preciso criatividade para transformar carne suspeita em prato de gala, peixe cansado em iguaria e pão duro em sobremesa. Era ali que se decidia se o banquete seria lembrado como um triunfo ou como uma tragédia. E na Idade Média, às vezes, era lembrado como as duas coisas ao mesmo tempo. Na Idade Média, comer não era apenas uma necessidade física. Era, segundo a medicina da época, um ato profundamente ligado ao equilíbrio dos 4 humores do corpo: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. A teoria, herdada de Hipócrates e Galeno, ditava que qualquer desequilíbrio entre esses fluidos poderia causar doenças, da melancolia à fúria homicida, e que a comida era a principal responsável por manter ou destruir esse equilíbrio. O problema? Bem, é difícil encontrar equilíbrio quando se acredita que um prato de carne bovina pode deixar uma pessoa excessivamente quente e que, para compensar, ela deve comer salada temperada com vinagre azedo e beber vinho frio. Ou que comer peixe no inverno poderia aumentar a fleuma e levar à letargia mortal, a menos que fosse acompanhado de mostarda e canela. Em outras palavras, um laboratório improvisado de alquimia digestiva, com pacientes involuntários. Os médicos e curandeiros medievais adoravam recomendar dietas personalizadas, mas personalizadas de acordo com o temperamento e a estação do ano, não com a saúde real do indivíduo. Se você fosse de temperamento colérico, o que basicamente significava ter pavio curto, devia evitar carne de carneiro, porque, segundo eles, o animal era ardente e aumentaria sua fúria. O resultado? Pessoas que, na tentativa de evitar uma úlcera imaginária, acabavam comendo carnes mal conservadas ou peixes suspeitos apenas porque harmonizavam os humores. Outro conceito mortalmente curioso era a crença na digestão ordenada. Comer frutas frescas antes da carne era considerado perigoso, não porque houvesse risco bacteriológico, mas porque se acreditava que a fruta fechava o estômago e impedia o cozimento interno da carne. Isso fazia com que muitas pessoas deixassem para comer frutas no final do banquete quando elas já estavam fermentando sob o sol há horas. O resultado? Um coquetel perfeito para diarreias coletivas que ninguém associava a más práticas de conservação,
mas sim a uma sequência incorreta de alimentos. E havia ainda a recomendação de certos alimentos medicinais que hoje nos fariam questionar a sanidade coletiva da época. Sangue de tartaruga para purificar o corpo, gordura de texugo para fortalecer o estômago, pão embebido em cerveja como remédio contra febres. Essas misturas, que hoje seriam assunto para um departamento de toxicologia, eram servidas com a mais absoluta convicção de que fariam bem. O que torna tudo ainda mais irônico é que a elite, que tinha acesso a médicos e astrólogos, era justamente quem mais se colocava em risco. Um camponês comia pão duro, sopa rala e, de vez em quando, um pedaço de carne salgada, e muitas vezes sobrevivia por pura simplicidade alimentar. Já o nobre, com acesso a banquetes carregados de carnes duvidosas, pratos condimentados até o absurdo e recomendações médicas exóticas, vivia com dores de estômago crônicas e passava temporadas inteiras em dietas de purificação que mais pareciam torturas líquidas. Para piorar, havia a influência da astrologia sobre a dieta. Sim, comer era também um ato astral. Havia dias bons e ruins para comer certos alimentos de acordo com a posição da Lua e dos planetas. Se Marte estava em determinada casa, evitava-se carne vermelha. Se a Lua estava minguante, preferia-se comida leve. E leve, naquela época, podia significar peixe seco com molho de alho fermentado. Essa mistura de ciência precária, superstição e autoconfiança médica tornava cada refeição uma roleta russa temperada com cravo e noz moscada. E como os registros mostram, não eram poucos os casos de mortes súbitas atribuídas a males do humor, que, na verdade, tinham mais a ver com salmonela do que com astrologia. Imagine um grande salão iluminado por tochas, tapeçarias pesadas, cobrindo as paredes para tentar conter o frio e uma mesa tão comprida que você mal vê o final. No centro, um javali inteiro, com maçãs na boca e pele reluzente de gordura. Ao redor, cisnes assados ainda com as penas recolocadas para impressionar visualmente, pavões com caudas abertas em leque e tortas gigantes que, quando cortadas, liberavam pássaros vivos para voar pelo salão. Uma cena tão absurda que faria qualquer inspetor sanitário moderno entrar em colapso. Só que por trás de toda essa ostentação havia um detalhe: muitos desses pratos não eram frescos. A refrigeração inexistia e a conservação dependia de sal, fumaça ou toneladas de especiarias, pimenta, cravo, canela, gengibre, usadas não para dar sabor, mas para mascarar o odor e o gosto de carne que já passara do ponto há dias ou semanas. Era um jogo perigoso. Quanto mais temperada a comida, maior a suspeita de que o cozinheiro estava tentando esconder algo. Os banquetes da corte também eram verdadeiros testes de resistência intestinal. Um único evento podia ter mais de 20 pratos servidos em sequência. Carnes pesadas, ensopados gordurosos, peixes salgados, tortas doces com recheios de carne e bebidas fermentadas que ficavam horas expostas. Comer tudo aquilo era visto como sinal de prestígio. Recusar um prato poderia ser interpretado como insulto ao anfitrião. Então, a nobreza se empanturrava, sorria e depois passava a noite tentando sobreviver às cólicas e vômitos que invariavelmente vinham. O risco aumentava quando a política se misturava ao cardápio. Envenenamento era um recurso tão comum quanto diplomático. E não estamos falando apenas de venenos sofisticados. Muitas vezes, bastava deixar uma carne estragar um pouco mais ou servir um peixe preparado de forma errada para acelerar o destino de alguém. Claro, tudo com aparência de acidente e dentro do protocolo. Mas o perigo não vinha só das carnes. As sobremesas, tão amadas pela elite, eram bombas calóricas e químicas. Conservas de frutas feitas com mel ou açúcar, este último, caríssimo e considerado quase medicinal, ficavam armazenadas por meses, fermentando e desenvolvendo micro-organismos que ninguém conhecia. As tortas recheadas com amêndoas eram temperadas com leite coalhado e ovos que, na melhor das hipóteses, tinham alguns dias de vida. E, no entanto, a ironia é que esses banquetes não serviam para matar a fome.
A fome já estava reservada para o povo, que via de longe o espetáculo e, se tivesse sorte, recebia as sobras. O objetivo era mostrar poder. Poder de caçar animais exóticos, de importar especiarias de terras distantes, de reunir dezenas de cozinheiros e músicos para um evento que poderia durar horas ou dias. Por isso, sentar-se à mesa da nobreza medieval era um privilégio e também um risco calculado. Você poderia sair dali com o prestígio de ter partilhado a refeição de um rei, ou com a necessidade urgente de encontrar um balde. Quando falamos que comer na Idade Média era um ato de fé, não é exagero poético. O problema é que, nesse contexto, a fé raramente vinha acompanhada de higiene. Os hábitos alimentares da época ajudaram a criar um terreno fértil para doenças, e isso sem nem precisar de enredos de conspiração. Para começar, a maioria dos alimentos era manipulada sem nenhum cuidado sanitário. Cozinheiros e ajudantes trabalhavam com as mãos nuas, sem lavar entre um prato e outro. Facas eram usadas para cortar carnes cruas e, logo depois, para fatiar pães e frutas. Bancadas raramente eram limpas. Afinal, acreditava-se que um pouco de sujeira fortalecia o corpo. Os grandes banquetes funcionavam como aceleradores de epidemias. Imagine dezenas, às vezes centenas de convidados, compartilhando taças, passando travessas de mão em mão, pegando comida com os dedos e falando, tossindo e espirrando uns sobre os outros. Em um mundo sem conhecimento de bactérias, a ideia de contaminação cruzada era inexistente. E, no entanto, os surtos de disenteria e febres misteriosas que surgiam dias depois eram interpretados como obra de Deus, azar dos humores ou, para os mais dramáticos, feitiçaria. As doenças também vinham no prato de forma mais sutil. O ergotismo, por exemplo, devastou comunidades inteiras. Causado pelo consumo de centeio contaminado por um fungo, provocava alucinações, convulsões e até gangrena. Muitos viam isso como possessão demoníaca ou castigo divino, quando, na verdade, era apenas pão velho, literalmente, matando as pessoas. Outro perigo era o botulismo, resultado de carnes e peixes mal conservados em sal ou gordura. Sem refrigeração, os alimentos desenvolviam toxinas letais. A ironia? Essas técnicas eram consideradas seguras, e os produtos, iguarias. Abrir um pote de carne em conserva podia ser o equivalente medieval a abrir uma roleta russa comestível. E, claro, o contato próximo entre humanos e animais em feiras e cozinhas ajudava a disseminar doenças que hoje conhecemos bem: salmonela, tuberculose bovina, parasitas intestinais, um verdadeiro banquete para as bactérias. A conclusão inevitável é que a mesa medieval era um microcosmo das contradições da época, um lugar de abundância para poucos e, ao mesmo tempo, um ponto de partida para muitas tragédias coletivas. Comer bem era um símbolo de status, mas também uma sentença de risco. E ninguém estava imune, nem o rei. Assim, quando olhamos para as epidemias e crises sanitárias da Idade Média, é impossível separar as cozinhas e os salões de banquete do mapa da doença. No fundo, cada refeição era um ato de coragem, temperado com ignorância, tradição e um toque generoso de especiarias para disfarçar o gosto da morte. Então, depois dessa longa viagem gastronômica pela Idade Média, fica claro que o ato de comer não era apenas uma questão de sobrevivência. Era um risco calculado, ou melhor, um risco ignorado com elegância e temperos caros. A nobreza se banqueteava com carnes raras, aves exóticas e peixes que haviam viajado mais do que a maioria dos camponeses jamais viajaria. Mas por trás de cada prato ostentoso havia uma história de má conservação, manipulação duvidosa e fé cega na medicina dos humores. Para os pobres, o cenário não era melhor. Pães de centeio contaminados, caldos suspeitos e vegetais mal lavados completavam um cardápio que parecia criado para testar a resistência humana. E ainda assim, havia algo de profundamente humano nessa mesa de riscos. Comer juntos, brindar, partilhar histórias ao redor do fogo ou em salões iluminados por velas, momentos que misturavam prazer,
perigo e tradição. Talvez fosse justamente essa mistura que mantinha o mundo medieval girando, um banquete de ignorância e ousadia temperado com o desejo universal de se sentir vivo. Pelo menos até a próxima refeição. Então, se um dia você se pegar reclamando do seu prato requentado no micro-ondas, lembre-se, na Idade Média, sua refeição podia ser o último ato do seu dia, ou da sua vida. E, ironicamente, ainda haveria quem dissesse que estava uma delícia.